Edificação e resiliência. Provérbios capítulo 24 vai dizer que a verdadeira força não é física, mas ela reside na sabedoria e no conselho. Na porção de hoje de Gotas de Sabedoria, você vai ver comigo que a sabedoria ela tem uma porção poderosa para falar conosco acerca da nossa capacidade de resistir sob pressões às questões da vida. Mas antes da gente entrar, quero que você esteja comigo. Agora vamos orar. Deus, nós te damos graça mais uma vez por esse dia, pela misericórdia do Senhor na nossa vida, Senhor. Esta manhã, Deus, que o Senhor preparou para sermos edificados, nós clamamos a Ti que nos abra o entendimento, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra, a Tua sabedoria nos aperfeiçoe, Deus, principalmente para o dia ruim, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o nosso olhar, nosso coração esteja preparado nesta hora para receber a Tua instrução. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Então, a porção de Gotas de Sabedoria, capítulo 24 de Provérbios, nesse dia, né, fala assim: com sabedoria se edifica a casa, né? O sábio Salomão fala que o que a gente precisa para edificar uma casa, e essa palavra ela tem um sentido amplo, né? Se refere à família, a negócios, a uma vida pessoal. Não basta ter recursos, sabe, bens, dinheiro simplesmente. Nós precisamos ter inteligência estratégica e paciência para consolidar o que se constrói. O ponto central hoje é a nossa responsabilidade social e espiritual. Então fica aqui que você vai aprender muita coisa hoje. Então, somos advertidos a não nos omitirmos perante aqueles que estão em perigo ou sendo levados à morte. Nós somos chamados a fazer o bem para aqueles que precisam. Deus conhece as nossas intenções e sabe quando damos desculpas, sabe quando damos desculpas como não o soubemos. Além disso, o texto fala também sobre a resiliência. Resiliência, essa palavra ela é tão atual, né? 7 vezes cai o justo e se levanta. E isso é um reflexo, uma ilustração acerca da resiliência. A marca do justo não é nunca cair, mas ter a força divina para recomeçar sempre. Por fim, o capítulo alerta contra a preguiça, né? Alerta contra a preguiça e a procrastinação, mostrando que a ruína chega silenciosamente para quem cruza os braços, para o preguiçoso, para dormir no momento do trabalho. E eu quero destacar alguns versos aqui dessa porção do capítulo 24 de Provérbios. O verso 3 fala assim, olha, com sabedoria se edifica a casa. A matéria-prima para edificar uma casa é a sabedoria. E com o entendimento ela se estabelece. No verso 10, se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O verso 10 vai falar sobre isso. Verso 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Verso 33 e 34, um pouco de sono, um pouco de tosquenejo, assim te sobrevirá a tua pobreza. Olha, o verso 10 que nós lemos, ele é o nosso versículo de ouro. E eu quero repetir aqui, olha, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse texto, esse verso está nos ensinando, sabe,
que no dia da angústia nós temos que ser resilientes, temos que ser determinados, temos que ter fé no nosso coração sobre o dia que nos desafia. O dia da angústia é o dia que você deve se posicionar de forma determinada diante do desafio. Então, quando você se posiciona de maneira proporcional a esse desafio, aí você demonstra que você tem uma força muito maior do que o desafio. E aí o verso 10 fala, né? Se você se mostrar frouxo ou fraco no dia da angústia, aí ali, aquele momento revela que a tua força é pequena. Aplicação prática então, né? A sabedoria de hoje vai focar na resiliência e na ação proativa. Fortalecimento na crise, o dever de agir, edificação consciente. E o que são cada um desses, né? Fortalecimento na crise. Se hoje você enfrentar um problema, olha, presta atenção nisso. Se hoje você enfrentar um problema ou uma angústia, não se entregue ao desânimo, que é muito natural a gente de querer desanimar. Mas o conselho é: não se entregue ao desânimo no dia da angústia. O verso 10 é um convite para buscar em Deus a força que você não tem. Então você tem uma rocha maior, um refúgio maior, que é buscar a sua força em Deus, aquela que você às vezes não tem. A resiliência é um músculo, olha o que o texto nos ensina, o que a gente aprende aqui com a sabedoria de hoje, né? A resiliência é um músculo que se desenvolve na dificuldade. Ou seja, você consegue ter a sua resiliência aperfeiçoada na medida que a angústia, que o dia desafiador chega até você. O dever de agir. Não ignore também, ou melhor, não ignore alguém que precisa da sua ajuda. A palavra do Senhor fala que nós que conhecemos e podemos fazer o bem para as pessoas e nós não fazemos e o nosso coração se nega a fazer, nós estamos cometendo pecado ao tomar essa decisão. Então, assim, se você tem condições de estender a mão ou dar uma palavra de direção a quem está perdido, faça isso hoje. Lembre-se que Deus percebe a nossa omissão, porque Ele consegue ver o nosso coração, ver as nossas motivações, as decisões que tomamos. O verso 12 fala sobre isso. Edificação consciente é um outro tópico aí da aplicação prática, né? Antes de tomar uma decisão sobre a sua casa, seja o seu trabalho, sobre os seus planos, seus investimentos, antes de você tomar qualquer decisão tão importante, peça entendimento, ore a Deus, peça sabedoria. O apóstolo Tiago fala que aquele que tem necessidade de sabedoria é só orar a Deus e pedir sabedoria, que Deus ele dá liberalmente para qualquer um. Não construa sobre impulsos, mas sobre princípios sólidos. Não seja impetuoso para tomar decisões importantes, mas seja alguém ponderado, seja sábio. Construa sobre firmes fundamentos, princípios sólidos. No verso 3 de Provérbios 24 a gente encontra então esse conselho. O desafio do dia. Qual que é o desafio do dia? O desafio do levantar. E em que consiste ele, né? Se hoje, né, se houver algo em que você falhou recentemente ou um projeto que caiu, o seu desafio é o versículo 16. E qual que é o versículo 16? Vou repetir. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, olha, qual que é o conselho para você? Levante-se. O seu desafio é o versículo 16, se levantar. Se deu errado, se você caiu, se as coisas não deram certo, se reorganize, levante-se e siga em frente. Não gaste o dia a lamentar-se. Tome uma atitude prática para retomar o caminho. Além disso, identifique uma pequena área
de preguiça, né? De desânimo, que precisa ser removida. A sua rotina, né? Aquele pouco de sono do verso 33. E elimine o hoje. Elimine essa preguiça, sabe? Esse momento negativo, né? Que às vezes ele vai ser determinante para você retomar, sabe? Os desafios que você sofreu, alguma frustração. Então faça isso, agindo com diligência imediata na primeira tarefa que lhe vier à mão. Então é isso. Essa é a nossa porção de Provérbios 24, gotas de sabedoria para hoje. Medite em todo o capítulo 24, leia cada texto e eu te aconselho a buscar uma versão da Bíblia, né, que tem um vocabulário mais contemporâneo para que você possa compreender melhor, né, o que a porção de Provérbios traz hoje, tá bom? Deus te abençoe, vou ficando por aqui, incentivo você também a compartilhar essa transmissão, tá bom? Compartilhe mesmo, né? Vai lá no nosso canal também e responda lá, né? Como tem sido, comente como tem sido para você participar conosco aqui em Gota de Sabedoria. Incentiva as pessoas também para que você, para quem você tem enviado, né, o link dessa transmissão, para que elas possam dar um feedback para a gente aqui, porque nós queremos sempre trazer, sabe, devocionais, mensagens abençoadoras para a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.